Ei, pessoal, está começando mais um episódio do TotalCast. Nesta edição está ainda mais especial, porque nós estamos com a parceria da Profissas, Escola da Diversidade, junto com coprodução da Total Express. Eu sou o Bernardo Martinez e está aqui comigo uma galera muito legal que veio para falar sobre diversidade. E a gente vai abordar o tema de identidade, carreiras e protagonismo. Bom, vou falando um pouco sobre mim, para quem está nos acompanhando, e também uma audiodescrição, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a gente. Eu sou o Bernardo, eu tenho 31 anos, sou um homem trans, tenho a cor da pele pardo, o meu cabelo é preto, tá cortadinho na régua, eu tenho uma barba rala, um cavanhaque um pouquinho mais em destaque, tá meio tímido ainda, e estou usando um cordão do Total Express da cor da diversidade, com o logo da Total, meu crachá da empresa, e uma polo cinza escuro. Sol, se apresenta pro pessoal também, para que eles possam te conhecer melhor. Tá certo. Olá, pessoal. Eu me chamo Solange, mais conhecida como Sol. Eu tenho o tom da pele negro. Eu sou casada. Eu tenho 30 anos, sou formada em marketing e trabalho na Total Express com experiência do cliente. Eu hoje estou com uma calça clara, uma blusa com bastante estampa. Eu tenho o cabelo comprido, cacheado e bastante mechas loiras. Eu tô com acessórios como brinco e colar e minhas unhas estão pintadas de roxo. Legal, prazer, Bernardo, em estar aqui. Eu me chamo Thiago, eu tenho 31 anos, sou formado em marketing e trabalho com comunicação interna. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com um blazer azul, tenho a pele clara, olhos verdes e cabelos loiros. E é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Prazer. Hey, tudo bem? Tudo certo. Conta pra gente um pouco. Quem é você? Onde você trabalha? Bom, eu sou Rei Santos, eu sou uma pessoa trans não binária, sou uma pessoa branca, tenho cabelos curtos, mas daqui a pouco eles vão ficar compridos, na cor castanha, tenho barba e bigode também na cor castanha, tenho olhos castanhos, uso óculos na cor azul escuro, tenho um brinco prata de argola na orelha direita, tô vestindo uma jaqueta jeans com padrão militar, só que em tons de rosa e verde, uma camiseta branca, minhas unhas estão vermelhas e eu tô com batom rosa. Nem sei se já saiu, mas eu tô com batom rosa. Eu trabalho na Profissas, sou analista de conteúdos e experiências, então eu construo os materiais, desenvolvo as dinâmicas, experiências, junto com o time lá internamente. Legal, Rei. Vamos aproveitar que você acabou de comentar que trabalha na Profissas, e você também comentou que é um trans não binário. Uhum. Conta um pouco pra gente mais sobre a sua identidade. Bom, quando a gente pensa na comunidade, né, como um todo, as pessoas veem, nossa, aquela sopa de letrinhas, né, não sei o que significa cada letrinha, mas pegando aqui, né, esse contexto de enquanto uma pessoa trans não binária, a gente entra num universo em que é muito importante entender os pilares da sexualidade, né, porque muitas pessoas não entendem por que não binário, de onde que vem essa palavra, né? É porque a nossa sociedade ela é construída em cima de dois gêneros, masculino, feminino, homem, mulher. E a princípio eles baseiam isso muito na questão do sexo biológico. Então, uma criança que nasceu lá com genitais masculinos é um homem. Então, lá no hospital já é atribuído à criança uma identidade, um gênero ali. Sendo que identidade é uma coisa muito mais íntima da pessoa, porque ela vai se identificar com essas construções, esses padrões que a sociedade coloca para esse gênero. Então, o que acontece? O B, né, é um homem trans. Então, ele é uma pessoa trans binária, porque ainda está dentro desse binário homem e mulher. Já eu não. Como eu contesto, eu não me identifico com esse gênero que foi atribuído a mim no hospital, eu já sou uma pessoa trans. Mas eu não me encaixo, eu não me enquadro nem como homem, nem como mulher. Então, me coloco como uma pessoa não binária, né? Então, além de ter, né, essa identidade, as pessoas também sempre me questionam, mas você é gay? Porque quando a gente pega na questão da orientação, a gente tem várias orientações, né? Tem as pessoas heterossexuais, homossexuais, pan, bissexuais, assexuais e por aí vai. E no caso de pessoas não binárias, como a gente não se identifica nem como homem, nem como mulher, não faz sentido a gente falar que eu seria um homossexual. Porque eu não sou homem, então
como assim, né? Vai colocar. Aham. Então, a orientação para pessoas não binárias, a princípio, né? Que eu estou pesquisando mais, descobrindo mais, eu me coloco como uma pessoa androssexual, que coloca essa classificação do meu relacionamento não na minha identidade, mas na identidade da pessoa com quem eu me relaciono. Então, pessoas androssexuais são pessoas que se relacionam com homens, com o masculino, entendeu? Entendi. É um rótulo que as pessoas colocam na gente também, né? Uhum. Falando por mim, eu iniciei a minha transição o ano passado, e aí as pessoas já falaram, nossa, sabe por que você quer ficar parecendo com um homem? Eu falo, não, mas é porque eu sou homem. Uhum. Eu quero olhar no espelho e me amar. É diferente, né? Sim. Então eu comecei, sim, a passar com o endocrinologista, a tomar os meus hormônios, mas assim, existem trans que não precisam, né? Não precisa tomar hormônio para ser trans. Então rola muito isso, as piadinhas, né? Uhum. Já, mas então agora você só pode ficar com mulher, né? Eu falo, não, mas se eu quiser ficar com homem também, eu não posso. Então é um rótulo que a gente coloca ali e fala, caramba, lá, quer parecer homem e só fica com mulher, Uhum. né? É complicado. É bem complicado. Mas a gente acho que a gente tá aos poucos ganhando o nosso espaço, né? Eu com 31, foi criar a coragem. O medo eu sempre tive, eu sempre comento isso, né? As pessoas sempre ficam com medo eu sempre tive. Uhum. Mas aí acho que chegou uma hora que eu falei, não, eu não aguento mais, né? Olhar no espelho e não me amar. Eu acredito que você também, Rei. Uhum. Vou me vestir, vou ser como eu me amo, não é? Sim, isso foi um processo meu ano passado, assim, que eu fui me libertando desse lugar de, não, eu tenho que ter esse padrão masculino ou ter um padrão totalmente feminino. Eu vou na vibe do meu dia, entendeu? Tem dia que eu tô afim de vestir calça, camiseta e beleza. Tem dia que não, eu quero colocar minha saia, meu cropped, quero sair maquiado e tá tudo bem, sabe? Então, as pessoas obrigam a gente a atender um padrão. Exato. E se a gente não atende padrão, eu já faço, mas o que é você? Né? E eles vão cobrando a gente, né? Eu senti muito essa pressão primeiro eu fiz a transição, daí tudo bem, daí as pessoas falam, mas essa é a cirurgia quando você vai fazer? A mastectomia masculinizadora eu também fiz esse ano, super recente, em março. Mas porque eu quis, de novo, né? Trans aí estão super felizes com os seios que eles têm ali, tá tudo bem, né? A forma que eles se amam. E aí agora a outra cobrança no meu caso é a retificação do nome. Mas o seu documento, é aquela pressão, né? Sim. E é no meu tempo, né? Vou fazer sim o que eu quero, mas é no meu tempo. Sim. Mas é isso aí. Obrigado, viu, Rei, por compartilhar um pouco sobre a sua identidade com a gente. Sol, vamos falar um pouco sobre você também. Uma mulher negra, vamos falar sobre suas vivências, seus desafios. Já sofreu alguma discriminação? Conta pra gente um pouco. Já pelo fato de sermos mulher, a gente já sofre, né? Porque a sociedade encara a mulher como um sexo frágil. No caso de você ser uma mulher negra, é basicamente aquela frase, a morena da cor do pecado. Então, as pessoas remetem a pele negra à sexualidade, né? Então, você já fica com medo duas vezes. E pelo fato também de eu ser nortista, eu vim de uma família muito conservadora, né? Norte e Nordeste, eles são pessoas conservadoras, com aquela família tradicional, o marido e a esposa, e também vim de uma família religiosa. E esses dois fatores, tanto a religião como o lugar de onde eu vim, ele segurou muito, ele prendeu muito para que eu pudesse me assumir. Então, eu demorei muito para me assumir, e eu perdi pessoas também que eu amava muito. Eu não digo que eu perdi, né? Mas eu deixei de andar com pessoas que eu gostava muito por conta da minha escolha. Só que eu também tenho pessoas, e eu ganhei mais pessoas que me amam do jeito que eu sou e pelo que eu sou. Então, eu foco nisso, eu foco no que eu tenho. Então, pra mim já é o suficiente, né? Não preciso focar nas coisas que eu perdi. Muito legal. Obrigado, viu, Sol, por compartilhar. E, Thiago, conta pra gente também como foi esse processo. Quando você falou, putz, sou um homem gay. E aí, o que você mais ouvia também, né? Porque a gente escuta cada coisa, né? Bizarra. Mas compartilha um pouco com a gente. É muito doido falar sobre isso, porque a gente escuta muitas vezes as pessoas, você escolheu ser assim. E não é um processo de escolha, né? Nós nascemos assim, eu lembro que desde pequeno eu sentia atração por meninos de uma forma linda assim mesmo, né? Com amor puro de uma criança, olhando outros garotos e sentindo algo diferente. E o meu processo de aceitação, ele foi um pouco duro, assim, no meu caso. Apesar de ser um homem gay branco, cis, né? A gente acha que, poxa, por ser branco não tem tanta dificuldade. Mas eu acho que por estarmos dentro dessa caixinha, as dificuldades, elas já começam a existir, assim. Eu venho de uma família muito tradicional também. Meu pai é militar.
E o processo de aceitação é muito difícil, assim. Eu trabalho desde os meus 14 anos e com 16 anos eu comecei a, né, viver a minha vida. E aí a minha família descobriu e foi um baque, assim, grande. E meu pai, né, fez várias ameaças e eu acabei fugindo de casa com 16 anos. Então, foi um processo muito difícil, porque, ao meu ver, a família é a sua base. E se a gente não tem o apoio da família, tudo parece que desmorona, assim. Mas sair de casa cedo, passar um dia na rua, foi um desafio muito grande. Vejo uma história de vida muito gratificante olhando para trás, mas isso faz parte da minha história, né? Me transformou na pessoa que eu sou hoje, assim. Então, os desafios, os obstáculos, eles sempre foram vindo na minha vida, mas acho que por trazer tanta força, né? De a gente precisa ser diferente, a gente precisa ser forte, me fez alcançar coisas que eu jamais imaginei alcançar. E às vezes a gente faz uma retrospectiva, assim, se eu estivesse lá, né, aceitando me posicionar e me colocar naquele lugar aonde, poxa, você vai ter que ser hétero, você vai ter que casar com alguém, com uma pessoa que você não ama, será que eu seria feliz? E hoje eu vejo que, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, ter fugido de casa, rebeldia, mas não vi outra alternativa, assim. Essa é a realidade de muita gente, né? Muita gente foge de casa porque a família não aceita e talvez nem só foge, mas é expulsa. Então, essa é a realidade do mundo gay, né? A gente enfrenta muitos desafios e muitos obstáculos. Com certeza. Pessoal, agradeço muito vocês terem comentado sobre a vivência de vocês, né? Eu também poder compartilhar um pouco do meu processo. A gente vê a diversidade que nós temos aqui. Mas assim, eu queria, você que trabalha na Profissas, falando sobre mercado de trabalho, porque aqui até então a gente está falando muito das nossas características, né? De quem nós somos, as dificuldades que nós vivemos. Então a gente já tem as dificuldades da nossa família, né? A aceitação. Primeiro a nossa, depois vem a família, daí tem os amigos, e aí chega o momento da gente ir pro mercado. E aí lá no mercado também acontece a mesma coisa. Olhando no trabalho que a Profissas faz hoje, Rei, de que forma que vocês lidam com essa situação olhando para a comunidade LGBT+. Acho que pegando muito o gancho do que o Thiago trouxe, né? Esse medo, esse receio de aceitação, né? Essa necessidade que a comunidade LGBT+, ela tem de aceitação, né? Quando a gente começa a entender que, opa, isso que está sendo passado para mim, eu não sou assim. Aí já cai num lugar de medo, aí depois de negação, dependendo se você tem uma família extremamente religiosa, e isso pode ir para um lugar muito obscuro. Mas aí se a pessoa, né, ela tem ali a sua rede de apoio, eu acho que para mim o movimento não começou na família, começou mais pelos amigos. Aí se você tem essa rede de apoio, você consegue sair, né, assim, sair desse lugar de tô errado, né, ninguém vai gostar de mim, enfim. No mercado de trabalho não é diferente, né, porque você não tem controle com quem você vai trabalhar. E, além disso, ali dentro das empresas, é estabelecido uma hierarquia. Então, você não sabe quem que vai liderar você não sabe com quem você vai trabalhar. Então, você já mergulha num espaço em que você não sabe como as pessoas vão te receber. Então, no mercado de trabalho hoje em dia, o que a gente percebe é que muitas pessoas elas preferem não comentar, não trazer a sua sexualidade à tona, justamente para ela não sofrer retaliação dentro da empresa. Seja uma retaliação ali por conta de um colega de trabalho, que pode discriminá-la, pode desrespeitá-la, mas também por uma liderança que não vai ver essa pessoa como alguém para evoluir lá dentro. Então, muitas pessoas elas acabam optando por não se revelar ali dentro, né? Falar assim, olha, esse aqui é meu namorado, essa aqui é minha namorada, não, eu sou uma pessoa trans, etc. Justamente por medo, né? E, além disso, a gente tem um contexto também em que uma vez que essa pessoa se posiciona, né, fala assim, não, olha, eu sou assim, né? As empresas, elas evitam contratar. Porque o movimento não é elas educarem as suas equipes, sensibilizarem as suas lideranças. Elas preferem se ausentar disso e falar assim, olha, vocês vão ficar aí onde vocês sempre estiveram, que é na marginalização, que é na periferia da sociedade. Eles não querem olhar para um currículo, né? Eles querem olhar para você ali, a sua aparência, de quem que você gosta, né? Mas além mesmo do currículo, é entender que muitas pessoas, no caso, o Thiago, ele fugiu de casa.
qual foi os desafios que ele enfrentou para ter uma formação? Ele conseguiu se formar, mas e outras pessoas que não conseguiram? Então, quer dizer que se a empresa ficar focada apenas em currículo, muitas pessoas da comunidade LGBT+, ela não vai ter esse currículo que as empresas querem e desejam. Então, também tem um movimento de entender que o histórico da pessoa é muito relevante. Não só para a comunidade LGBT+, mas para outros grupos representativos, Com né? certeza. Pegando, Geral, né? no caso, a Solange. Pessoas negras também enfrentam isso. Então, tem esses marcadores atravessando a existência de uma pessoa, isso já deixa o histórico dela muito mais complexo e necessário a empresa entender. Então, muitas empresas preferem não contratar, preferem, assim, deixar a pessoa ou num cargo de início e deixa ela lá para sempre, porque, já fiz o meu papel de deixá-la aqui. Não tem um plano de carreira para essa pessoa, né? Exatamente. Então, verdade. assim, atualmente o mercado de trabalho está se movimentando? Está, mas ainda eu coloco num estágio embrionário / engatinhando. Ainda não, nós não temos lideranças LGBT+, a gente não tem ainda realmente um espaço em que é representativo. A gente está começando. É verdade, é verdade. Bom, eu estou na Total recente, né? Eu entrei em setembro do ano passado e, como eu comentei com vocês no começo, eu demorei para chegar no meu chefe na empresa que eu trabalhava há 7 anos por medo da reação, né? Porque hoje eu moro sozinho, eu falei, caramba, eu vou falar para ele que eu vou iniciar uma transição, que vai mudar minha voz, que vai crescer pelo e que eu vou mudar completamente, né? Uhum. E eu lidava muito com muitos clientes em reuniões, então como que esses clientes do nada vão começar a ver minhas mudanças, né? Tipo, oi gente, tudo bem? E a voz vai cada vez mais engrossando. Então eu tive muito medo, mas criei a coragem, falei, e foi a reação a melhor que eu esperava até. E aí, para eu tomar a decisão de sair para uma mudança, para novos desafios, eu recebi a proposta de ir para a Total Express, e aí fui pesquisar sobre a empresa. Então acho que isso é muito importante, né? Hoje todas as pessoas, quando elas vão para fazer uma entrevista, elas entram nas redes sociais para dar uma olhada no que a empresa está fazendo, o posicionamento dela perante a diversidade, né, inclusão também. E a Total chamou muita atenção porque a gente faz, né, fizeram campanhas de diversidade com vídeos de depoimento de funcionários. E aí pegou uma diversidade bem legal, as pessoas falando sobre. Falei, caramba, eu acho que essa empresa aí... E eu já fui pra entrevista, já cheguei falando, né? Oi, tudo bem? Sou homem trans. Sim. Pra já... E aí, se a pessoa não quiser, tudo bem também. Mas eu tinha a segurança ainda porque eu tava trabalhando. Né? Uhum. Então, o contexto da empresa, ela também saber se posicionar externamente. Porque não adianta nada ter o movimento apenas interno e a empresa não entender que, olha, eu preciso mostrar para essa comunidade que eu quero atrair, que aqui ela vai ser acolhida, que ela vai se sentir pertencente. Então, também tem esse movimento, né? Com certeza, com certeza. Solange, falando agora, né, ainda do trabalho, nas outras empresas que você já trabalhou, você já sofreu alguma discriminação? Teve essa dificuldade de chegar numa entrevista, de repente, dizer que você era lésbica? Quando eu entrei na Total, eu já me identifiquei como... Às vezes, na verdade, eu estava noiva ainda, então eu entrei falando que eu tô noiva, só que a voz aqui, embargando. Só que na anterior, quando eu entrei, como eu fiquei 1 ano e pouco, eu falei, mas sem querer falar, porque no decorrer dos dias você vai conversando, se soltando mais, só que assim, eram mais homens, né? E sempre tinha as piadinhas, aquela intenção de querer estar entre eu e minha esposa, porque, tá faltando alguma coisa. Então, a gente sempre recebia, eu sempre recebia essas piadas, né? E assim, não me sentia confortável, só que eu ficava em choque, então não tinha ação. Quando eu mudei para Total, só na descrição da vaga, estava escrito que eles recebem de braços abertos pessoas de diversidade. Mesmo falando com vergonha na hora da entrevista, no decorrer desse tempo, hoje, eu falo com todo orgulho, tanto quando eu entrei, passou um tempo, eu casei, e assim, desde então eu consigo falar, por exemplo, entrou uma colega ontem, eu não conhecia ela, nunca vi na vida. Oi, você é nova aqui? Seja bem-vinda, eu sou casada. Porque ela falou que era de uma empresa. Minha esposa trabalha lá. Então, já consigo falar para alguém que eu nunca nem vi. E antes, eu não conseguia falar de forma nenhuma, porque eu me travava por conta de represálias ou piadinhas também. Só que na Total, eu senti que eu fui recebida de braços abertos. Então, eu tenho orgulho de falar a pessoa que eu sou, a pessoa que eu estou. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Eu fico feliz com isso. Isso é muito bom e inspira várias pessoas Com também. certeza. Né? Muito bom. E você, Thiago, no mercado de trabalho, com colegas de trabalho, como que foi?
Então, Ber, é muito importante, porque hoje eu trabalho com comunicação interna e eu venho trilhando esse caminho há algum tempo, assim, e ajudando empresas a implementar departamentos, né, e comitês de diversidade e inclusão, porque é um assunto que está muito à tona agora, né, então as pessoas vêm falando muito sobre isso, a importância, e é importante trazer um pouco desse histórico, né, de corporações que querem implementar o departamento de, né, um comitê de diversidade e inclusão, mas que por muitas vezes não estão prontas ainda para fazer essa implementação por uma série de pensamentos, assim. Teve uma organização que eu trabalhei em um momento que falou assim, ok, a gente pode abrir um programa para contratação de pessoas trans ou um programa de diversidade, mas elas têm que ficar no back office, elas não podem ir para frente do cliente. E essa é uma realidade que é presente em muitas das empresas. Ok, nós temos pessoas trans para cumprir papel de cota ou coisa assim, mas elas têm que ficar no back office. E nunca concordei com isso, porque eu acho que, poxa, por que não? Qual é a diferença? E aí eu lembro, né, das minhas experiências anteriores, há muito tempo atrás, eu era comercial em uma empresa e surgiu um papo de que o CEO da empresa falava assim, mas como que ele vai vender com essa voz fina, né? Então, o preconceito, ele às vezes não é explícito, às vezes não é na sua cara, mas por trás, né? Como as pessoas falam. Então, o nosso papel é também, né? Poxa, o preconceito não foi comigo. Mas será que não tá na hora da gente começar a assumir, arregaçar as mangas e falar, poxa, não foi legal essa tua fala, né? Não é porque a voz dele é mais fina que ele vai produzir menos, porque a capacidade de um profissional não tá atrelada à voz ou à característica física dele, né? E sim ao know-how, a experiência, a bagagem. E dentro da minha experiência profissional, tive essa experiência de preconceito, mas eu sempre fui um profissional que eu sempre me impus muito, assim, então eu sempre tive muita autoridade porque eu falo, e eu nunca me sujeitei a passar por situações de preconceito, assim, essa foi a única situação, mas talvez por ter, né, por me sentir privilegiado em alguns aspectos, assim, eu sempre soube que sem emprego eu não ficaria, alguma coisa eu faria da minha vida, então nunca me coloquei nesse lugar, assim, sabe, mas não é a realidade de todo mundo, né? Exato, tem muitos que, infelizmente, hoje, se escuta alguma coisa, tem que ficar quieto. Né? Exato. E hoje eu tô num momento da minha carreira onde eu posso escolher empresas que façam sentido, né, com o que eu penso, então, com o que eu acredito. E entrar na Total também tá há pouco tempo, assim como você, foi também um processo de escolha, sabe? Entrar em uma empresa onde eu pudesse realmente ter um papel significativo. Também, como você, fui fazer pesquisas para entender um pouco mais sobre a marca, né? Porque a marca empregadora é algo muito importante para mim, afinal de contas é com isso que eu trabalho. E quando eu vi que a Total tinha essas iniciativas, como a Sol falou lá na descrição do cargo, né, da vaga, tinha que aceitamos pessoas, né, de todas as formas. E quando eu entrei, eu vi que existem iniciativas e essas iniciativas são muito importantes para que a gente tenha um papel como sociedade, né? Não só como marca, mas o papel das empresas, ela vai além do CNPJ. A gente tem que pensar numa sociedade como um todo, né? Legal, legal. E a gente tem muita sorte de ter você na Total Express, dentro, né, na comunicação interna, para nos ajudar nessa porta de entrada. Nós, com toda a produção, eu também sou coordenador de marketing, né? E aí fazer toda essa divulgação também nas nossas redes sociais, que é extremamente importante para as pessoas conseguirem entender, né, de uma vez por todas, que a empresa precisa ser cada vez mais diversa, com certeza. Muito bom, muito bom. Eu acho que é uma pergunta para todos aqui, até para quem está nos acompanhando, muitos empreendedores que estão olhando para isso agora, né? De eu quero que a minha empresa tenha assim diversidade e inclusão, porque também não adianta não trazer as pessoas e deixar lá. Foi o que a gente comentou aqui, né? Não ter um plano de carreira, não entender mesmo como aquela pessoa. Porque não dá para tratar todo mundo igual, né? As pessoas elas têm necessidades, dificuldades diferentes. Então, precisa entender cada uma delas. Acho que uma frase que as pessoas acham que é uma frase muito boa, positiva, de tipo, eu não vejo diferença, nós somos todos iguais. Não, a gente não é todo mundo igual, a gente vive num mundo desigual. Então, até o nosso mundo não ser igual, você não deve tratar a gente igual. Você tem que ver, sim, os nossos marcadores, os nossos atravessamentos, justamente porque é a partir deles que você vai saber o que a gente precisa. E é aquilo, né, Rei? Para saber o que a gente precisa é só convivendo. E a diversidade é muito importante nisso mesmo. A gente precisa trazer pessoas diferentes para dentro da organização, para você conviver,
para você entender que é uma pessoa, e aí não existe diferença, apesar de existir, mas que somos pessoas acima de tudo, assim, né? Então é convivendo, é tendo no dia a dia, é convivendo com pessoas não binárias para entender o que é uma pessoa não binária, é convivendo com pessoas trans para entender qual é a realidade, é conviver com pessoas pretas, é conviver com pessoas de, né, 50 a mais, porque com deficiência, porque senão a gente fica preso dentro de uma caixinha de convivência. Já diz aquele ditado, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, com quem você convive? Você convive dentro da sua bolha, onde a gente só tem pessoas iguais a nós mesmos? Ou você está rompendo a bolha e entendendo que o universo, né, o mundo é um lugar diverso realmente? Legal, legal. Eu acho que a gente começou... Tem várias dicas, né, soltas para quem está nos acompanhando de implementar essas iniciativas de comitê de diversidade, escutar as pessoas, né, falar mais sobre a marca empregadora ali, né, nas redes sociais, como que a gente está se posicionando. Vocês gostariam de compartilhar mais alguma informação com quem está nos acompanhando? Eu acho que a empresa ela não pode fazer ações pontuais. Sim. Isso faz parte de todo um planejamento justamente para que funcione. Porque a empresa fala assim, tá, beleza. Quero fazer vagas afirmativas para o público LGBT+, ou para qualquer outro grupo representativo. Beleza, você quer. Tá, já começa ali no processo seletivo. Primeiro, na descrição da vaga. Já começa aí. Outro ponto, que nem a Sol trouxe, né? O B trouxe também, né? De pesquisar a vaga, enfim, pesquisar a empresa. Então, tudo, uma coisa puxa a outra, porque ela faz uma descrição perfeita. Mas aí a pessoa vai pesquisar sobre a empresa, ela tem ali, não tem nenhuma comunicação externa falando sobre essa inclusão das pessoas de grupos representativos. Ela tem empresas parceiras que já tiveram alguma atitude que caiu na mídia transfóbica, LGBTfóbica, racista, capacitista, etc. Aí a pessoa já, olha, não vou me meter nessa. Então aí vem processo seletivo, comunicação externa. Aí digamos que acontece o processo seletivo de uma forma ok. A pessoa entra. E a equipe, como que vai receber? Então, é um processo. Enquanto está rolando o processo seletivo, a equipe, as lideranças, elas já estão preparadas para acolher essa pessoa? Se não tiver, o que ela tem que fazer? Então, é um processo muito complexo. Não é assim do nada, vou fazer. É um treinamento, né? Ali tem que continuar. É processo. Não é um processo. Não é da noite para o dia que você vai criar, a sua empresa vai ser diversa. Não, isso é muito mais planejamento, estratégia e, assim, colocar a mão na massa para realmente fazer acontecer. Eu já vi situações, por exemplo, de empresas, de pessoas, né, dentro das organizações quererem implementar a diversidade e até vão com a iniciativa até um determinado ponto, mas não tem a diretoria comprada, né, o CEO comprado. Então é importante... Comprado não, sensibilizado, né? Isso. Comprado, né, dá dinheiro. Mas é importante que venha top-down mesmo, que as pessoas, né, de alta liderança tenham vejam a importância realmente, né, de implementar a diversidade. Então, não adianta começar se a gente não tiver esse apoio, né? Então, para quem está começando, para quem quer fazer essa implementação, primeiro conversem, alinhem, traga a tua diretoria para perto, traga as pessoas de influência para perto, para que a gente consiga propagar isso de uma forma muito efetiva dentro da organização, né? Com apoio, tudo vai mais adiante, né? Aquele apoio da família que eu falei lá atrás, que seria importante, para mim foi muito difícil conquistar coisas, e é a mesma coisa dentro de uma organização. Precisa do apoio de alguém. Se não tem apoio, não tem iniciativa que dê certo. Os decisores, quem tem ali o dinheiro também é importante, né? Porque não adianta nada você ter um grupo organizado ali, todo de diversidade e inclusão, só que a pessoa decisora não dá o dinheiro ali para aquele grupo. Então, por mais que tenham vontade, tenha ação, não tem dinheiro. Exato. E aí não acontece, né? Então... isso. E a empresa também, ela é composta por pessoas, né? Vamos imaginar que, por isso essa importância do treinamento, tem a ver com a cultura. Né? Então, a pessoa teve uma atitude ruim, você vai chegar lá e falar, olha, não funciona dessa forma, né? Canal de denúncia, né? As empresas precisam, Total Express hoje, acontecer qualquer coisa, é canal de denúncia para explicar o que aconteceu. E eu me sinto super tranquilo nessa situação, que nem eu comentei com vocês, né? Eu não fiz a retificação do nome, então se eu preciso chegar em algum lugar e dar meu documento, o mínimo é a pessoa perguntar como você gostaria de ser chamado. Porque se você olha ali, tá um nome feminino, e aí você olha pra mim,
a primeira impressão, lógico que você vai falar, ué, oxe. Ou antes mesmo até, né, uma boa prática, antes mesmo de pedir seu documento, é perguntar qual é o seu nome. Porque Daí a já tem partir aquele do momento cuidado, né? que você dá o seu nome ali para a pessoa, não importa, se ela precisar só do número do documento, né, se for o caso, mas não vai importar o nome que está no seu documento, né? As pessoas ainda ficam muito atreladas nisso no nome. Assim, olha, meu nome é Reinaldo, mas quando as pessoas perguntam qual é o seu nome, eu falo que meu nome é Rei. Eu ainda não tenho esse processo de retificação do meu nome, como já está acontecendo para pessoas transbinárias, né? Então, assim, um dia eu posso mudar meu nome para Rei? Posso, mas ainda não tem essa liberdade ainda para fazer isso, né? Mas uma boa prática, né, colocando nesse contexto, é essa. Pergunte o nome da pessoa primeiro. Sim. E não precisa pegar o documento dela ali. É ter um cuidado ali, né? É ter esse O cuidado. Na Total Express eu me senti assim, quando eu entrei, foi incrível, né? Porque quando tava no comecinho da transição, eu tinha um bigodinho bem fininho ainda, tudo tímido, né? Uhum. Com as mudanças acontecendo, aquela oscilação de humor doida por conta dos hormônios. Ainda não tinha feito a minha cirurgia, então ainda tinha um volume. Então as pessoas ainda olhavam, mas assim, nada que eu imaginava que fosse sofrer, né? Então por isso eu me sinto bem privilegiado, porque já entrei com o crachá, com o nome que eu gostaria de ser chamado, o meu e-mail, então tem todos esses cuidados que a empresa precisa ter também, né? Não adianta nada colocar na descrição lá que tá contratando, e aí quando eu entro, seja bem-vindo fulano, e falar outro nome, né? Então isso também é ruim, né? Ficaria ruim. É importante, na Total, hoje a gente tem, né, como Departamento de Comunicação Interna, algumas iniciativas para esse processo de integração, de diversidade. Temos o Comitê de Diversidade e Inclusão ativo, né? Temos essa iniciativa que você mesmo falou, Ber, do canal de denúncias, que é algo muito importante para nós, assim, levamos muito a sério esse tipo de atitude, né? Além de outras iniciativas. E aí o Rei trouxe uma coisa muito importante, né? Agora no mês de diversidade está todo mundo falando sobre diversidade. A Total, ela até se posiciona de uma forma diferente. A gente não quer falar sobre diversidade só no mês de diversidade. A gente quer fazer um trabalho contínuo, onde todos os meses a gente tem ações, onde todos os momentos a gente fale sobre isso, né? Então, o nosso processo de integração, ele é super rico. A gente fala muito sobre diversidade, fala muito sobre inclusão, sobre o respeito, respeitar as pessoas acima de qualquer coisa. E as outras iniciativas que a gente sempre faz pensando, né, em diversidade, pensando na organização como um todo, né? Trazendo diversidade pro contexto. Além de outros projetos que a gente está desenhando aí e que em breve teremos algumas novidades. Então isso é bem legal, assim, nesse contexto. Muito bom. Sol, você gostaria de comentar alguma coisa? Acho que fique à vontade para complementar. Sim. E aí se despedir, falar da sua rede social também. Sim. Eu quero dizer que eu fico muito feliz de ser recebida tão bem assim também na Total, desde o início. Eu gostei muito e igual vocês estão falando, não é só um caso que está acontecendo agora por conta do mês, né? Mas toda a minha carreira que eu estou na Total, sempre fui muito bem recebida, não sofri nenhuma discriminação, né? Claro, sempre tem uma pessoa, vamos dizer, sem noção, fazendo um comentário assim, mas a gente ignora. Mas fora isso, a minha rede ali, né, minhas amigas, os funcionários também, colegas de trabalho. Graças a Deus, até hoje dá tudo certo. Eu nunca sofri nada assim que eu posso falar, nossa, que desafio, foi bem tranquila. Eu fico muito feliz de trabalhar lá. E quando eu cito sobre mim ou minha esposa, eu falo com orgulho. Que bom. Mas só trazendo um ponto aqui que a Sol colocou, né? De ignorar a pessoa. Muitas pessoas, elas ignoram porque, assim, já tá cansada, né? De ter que falar. Assim, gente, isso é o mínimo, você tem que saber, tipo, perguntar o nome. Sim, né? E aí é muito importante o papel das pessoas aliadas que estão naquele local presenciando aquilo, justamente de entender e acolher a pessoa que está sendo vítima dessa fala, desse comportamento, né? Porque a Sol, por exemplo, ela simplesmente ignora e vai. Mas tem muitas pessoas que isso pode afetar ela de uma forma muito tensa. E ter pessoas ali que entendem isso, que aquilo é agressivo, e saiba acolher a pessoa e direcioná-la para o canal de denúncia, direcioná-la justamente para tomar as medidas necessárias para aquela pessoa é muito importante, né? Então, eu entendo, porque eu também, às vezes, quando eu ando na rua e alguém mexe comigo, quando eu tô maquiado, enfim, tô com roupas femininas, eu procuro ignorar. Mas dependendo do espaço, eu sei que ali eu preciso tomar uma atitude, sabe? Isso é verdade. Com certeza. O que a gente pede é o mínimo, né? Respeito, empatia, muitas vezes, né? A pessoa só se colocar no lugar do outro e como será que você gostaria de ser tratado? Né? E super concordo com você. Em algumas situações, realmente, a gente tem que ficar
quieto, né? E antes da minha cirurgia, eu entrava no banheiro masculino, entrava com medo e saía com mais medo ainda. Porque o banheiro masculino, gente... Mas você ainda tem um banheiro masculino e feminino. E eu que, tipo assim, eu não sei, eu tô lá. Onde que eu vou entrar? Já fui em vários lugares, falei assim, gente, onde que eu vou entrar aqui? Porque, esse aqui é masculino, esse aqui é feminino. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um xixi bem no meio, né? Porque, onde que eu entro? Porque tem vezes, eu já fui em eventos que só tinha banheiro, ou feminino ou masculino. E eu era uma pessoa que ia palestrar lá. Aí eu de saia, eu maquiado, eu, assim, com uma mistura, né? Vamos colocar, uma estética andrógena. Onde que eu ia entrar? Porque eu não ia me sentir confortável nem no feminino, nem no masculino. Então, é bem complicado. Aí, outra boa prática, né? Entender o que a pessoa precisa para o espaço em questão de estrutura, né? Para pessoas pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas com deficiência. Qual que é essa estrutura física que precisa também, né? Exato. Muita coisa que as empresas precisam melhorar, mas o importante é começar. Sim. Não é? Não sei por onde começar. Tem que começar. De algum lugar você tem que começar. Então, nossas dicas aqui, né? Começar ouvindo as pessoas, né? Se colocando no lugar delas e construindo essas iniciativas, não só no mês do orgulho. Uhum. Pessoal, eu quero deixar um espaço para vocês se despedirem, compartilharem a rede social de vocês também com o pessoal. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e explicando um pouquinho pro pessoal a dificuldade e também dizer que tem muitas coisas boas, né? A gente fica feliz com as pessoas que aceitam, então acho que a gente tem que focar nisso. E a minha rede social é O Sol Moura. Aí quem quiser me seguir aí no Instagram. Com certeza, eu vou seguir. Obrigado, Sol. Não segue ainda? Não segue ainda? Como assim, meu Deus? Ainda não. Eu tô no LinkedIn como Thiago Dallazuana. Acho que é uma rede muito importante, onde eu falo, né, sobre diversidade, falo também sobre comunicação interna, sobre cultura. Então, é um canal que eu acho que a gente pode trocar muita coisa boa por lá. Legal. Bom, eu estou no Instagram, ainda tem minha página pessoal /profissional, então estou estruturando meus conteúdos. Mas quem quiser me seguir, segue lá no @soureisantos. Também fica o convite de seguir a Profissas, né? Então, @somosprofissas. Lá tem bastante conteúdo bacana. E me seguir também lá no LinkedIn, que tá Rei Santos, seguir a Profissas no LinkedIn. Que aí as pessoas que se sentiram, né, tocadas em procurar saber mais, eu acredito que vai ser a Profissas, pelo menos aqui. A gente tem muito conteúdo para compartilhar e acho que as pessoas vão se interessar bastante. Legal. Muito obrigado, pessoal. E para quem está nos acompanhando também tem que agradecer. Quem quiser seguir, meu Instagram é bmartinezm. E também quero pedir para que vocês dêem uma olhada no Instagram da Total Express Brasil, @Total Express Brasil, nosso Instagram, e também no LinkedIn Total Express, porque o Thiago disse que nós vamos fazer algumas iniciativas. Então, se você tem uma empresa que quer começar a falar sobre diversidade, inclusão, e ainda não sabe muito bem por onde começar, aí, ó, segue os caminhos, acompanha a Total Express. Obrigado demais, obrigada à Profissas, Escola da Diversidade, e vocês da Total Express também. Foi muito bom esse bate-papo. E aí, compartilha com todo mundo esse tema que foi muito bem discutido sobre diversidade, aí, identidade, carreira, protagonismo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado mesmo.